Segundo a tradição, Moisés teria escrevido cerca de 6 livros das Escrituras Sagradas, segundo muitos estudiosos e especialistas também. Segundo estes estudiosos e especialistas, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Jó. Mas e se eu te dissesse que existe um livro que Moisés escreveu, segundo a tradição, que é escondido de todas as pessoas nos dias atuais, que já foram encontradas cópias antiguíssimas, junto com a versão mais antiga que se tem registro da Bíblia, os manuscritos do Mar Morto. Este livro é o livro dos Jubileus e é sobre ele que eu estarei falando neste vídeo. O oculto livro dos Jubileus. Seria ele um livro perdido da Bíblia? Deixe o seu like e o seu comentário. Como já dito, Moisés teria escrevido cerca de 6 livros da Bíblia, pelo que se sabe atualmente. Porém, existe uma interpretação que diz o seguinte, que Moisés, na verdade, ele não escreveu 6 livros, mas ele escreveu 7 livros, assim como Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, assim Moisés fez 7 livros. E este 7º livro, ele é colocado e ele é tido pela tradição judaica antiga como sendo o livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus, às vezes ele é chamado de o Pequeno Gênesis ou o Gênesis Menor, o Leptogênesis, por conta dele falar de fatos, curiosidades e muitas coisas misteriosas que o livro de Gênesis não vai narrar e nem falar. É uma antiga obra religiosa judaica de cerca de 50 capítulos e 1341 versos, que é considerada canônica pela Igreja Ortodoxa Etíope e também pelos Beta Israel, os judeus da Etiópia, os judeus etíopes, onde é conhecida ali como o livro da divisão, que na língua da Etiópia, numa das línguas antigas da Etiópia, uma língua camito-semítica, uma língua cuxítica, descendente de Cuxi, que é chamada de Ge'ez, é pronunciado da seguinte forma: Metzrafekufale. O livro dos Jubileus, na época de Cristo e anterior à época de Cristo, os judeus, os rabinos, os maiorais e doutores da época, eles liam e reliam o livro dos Jubileus e o consideravam, inclusive o mencionavam em suas falas, e o tinham como um livro normalmente canônico, apesar do judaísmo atual, nos dias de hoje, não o considerar. Apesar dos judeus da Etiópia, judeus misturados com etíopes, ou apenas etíopes que se converteram ao judaísmo, o consideram. E além disso, os Beta Israel. Como já dito, o livro era muito conhecido entre os judeus, os rabinos da época, e o mencionavam abertamente. E ele também era um livro muito, mas muito conhecido entre os primeiros cristãos e os cristãos primitivos, como é evidenciado pelos escritores como o escritor Epifânio, Justino Mártir, Orígenes, Diodoro de Tarso, Isidoro de Alexandria, Isidoro de Sérvia, Antioquio de Alexandria, João Malalas, Jorge Cincelo e Jorge Cedrano, entre vários outros escritores da antiguidade que o liam e reliam cristãos da era primitiva e da era pós-primitiva. Eles mencionavam em seus textos, em seus escritos, o livro dos Jubileus para dar ênfase nos textos bíblicos como complemento ali ao livro de Gênesis e também ao livro de Êxodo, ali simplesmente para fortalecer ali as suas falas e também para demonstrar a importância da tradição judaica antiga e o livro dos Jubileus como sendo um livro canônico em sua época.
O texto do livro dos Jubileus, como dito, também foi utilizado pelos judeus e foi utilizado pela comunidade que originalmente habitou ali na região do Mar Morto, onde estão os manuscritos do Mar Morto. Acredite-se ou não, nenhuma versão grega ou latina completa é conhecida por ter sobrevivido apenas na língua gueês da Etiópia, apesar de agora com os encontrados, com todos os tesouros encontrados na caverna de Qumran, ali nos manuscritos do Mar Morto, nós sabemos agora que o livro possui mais de 2.200 anos e era utilizado pelos cristãos primitivos e pelos judeus da época de Cristo e anteriores à época de Cristo. Anteriormente ao achado dos manuscritos do Mar Morto, nós só tínhamos a versão do livro dos Jubileus em língua da Etiópia, na língua gueês, que inclusive se demonstrou uma cópia totalmente confiável e totalmente segura. Foi comparado ali com os achados dos manuscritos do Mar Morto, com as cópias que nós tínhamos em língua gueês, então foram ali compilados, ali lidos um com o outro e se demonstrou ser uma cópia totalmente confiável, ou seja, não teve nenhuma alteração de um texto para o outro. O livro dos Jubileus, ele afirma ali, ele faz uma apresentação à história da divisão dos dias da lei, dos eventos dos anos, das semanas, do ano e dos jubileus do mundo, conforme foi revelado por Moisés, que é tido como o escritor através aí da tradição do livro dos Jubileus, que no caso foi revelado ali para ele através dos anjos de Deus enquanto ele estava no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. A cronologia dada em jubileus é baseada em múltiplos de 7. Os jubileus são períodos de 49 anos, 7 anos semanas, nos quais todo o tempo foi dividido. Ou seja, segundo a tradição, Moisés teria escrevido o livro dos jubileus enquanto ele estava 40 dias e 40 noites ali com o próprio Deus, ali conversando com Deus e com os anjos. Então ele teria escrito o livro dos Jubileus. Anteriormente, acreditava-se, em 1855 até 1931, acreditava-se que o livro dos Jubileus, na verdade, através ali de um especialista chamado Robert Henry Charles, que foi o primeiro a estudar o livro dos Jubileus, ele sugeriu ali que o autor, o escritor do livro dos Jubileus poderia ter sido um fariseu, que Jubileus foi um produto do Midrash, que já havia sido trabalhado no Tanar, livros de crônicas do Antigo Testamento. Porém, com as descobertas do Mar Morto em Qumran, em 1947, esta hipótese de ter sido um fariseu, o escritor, foi totalmente abandonada, até porque o conteúdo era muito mais antigo, antes da época dos fariseus, cerca de 200 anos antes de Cristo. Agora, a respeito da datação do livro dos Jubileus, a datação do livro dos Jubileus tem sido um problema para os especialistas, até porque existem várias datações que são dadas e atribuídas com base na caligrafia ali, que aproximadamente alguns datam ela de 100 a.C., outros 180, 150, outros 200 a.C. Porém, atualmente existe um consenso entre algumas pessoas que vai dizer que o livro dos Jubileus foi uma cópia de uma cópia muito anterior a 2.200 anos atrás, que no caso foi uma cópia datada ali da época da Babilônia ou do Império Persa, que já existia uma cópia ainda mais antiga do que estas, até chegar à época de Moisés, através ali do próprio Moisés ter sido o escritor original. Agora, a respeito da datação que é dada para o livro dos Jubileus, a datação do livro dos Jubileus ela tem sido um pouco problemática para os estudiosos bíblicos. Embora as cópias existentes mais antigas do livro dos Jubileus são atribuídas com base na caligrafia que datam de cerca de 200 a.C. a 150 a.C.
Agora, graças aos manuscritos do Mar Morto, sabemos que a datação do livro dos Jubileus, desta cópia que nós temos atualmente, ela é de total concordância com a cópia etíope e com a cópia mais antiga, no caso dos manuscritos do Mar Morto, que é datada de 200 a.C., ou seja, 2.200 anos atrás. Apesar disto, existe uma cópia mais antiga do livro dos Jubileus que foi encontrada e que foi datada, por incrível que pareça, datada de cerca de 600 a 700 antes de Cristo, o que coloca o texto como sendo um texto realmente muito antigo e um dos textos a respeito de tradições judaicas que se tem registros mais antiga de todas. Uma outra curiosidade a respeito do livro é que ele cita o livro de Enoque várias vezes, colocando até mesmo o próprio livro de Enoque como sendo mais antigo do que se tinha registro antes, que era aproximadamente 300 a.C. O livro dos Jubileus foi imediatamente, na antiguidade, adotado pelos Hasmoneus, que adotaram o texto do livro ali como sendo parte da fonte principal do documento aramaico de Levi. O texto do livro dos Jubileus apresenta cerca de 4 classes de anjos que são mencionados como sendo os famosos anjos da presença, anjos de santificações, anjos da guarda sobre indivíduos e os anjos que presidem os fenômenos da natureza, que também vai falar a respeito do livro de Enoque. Além do mais, tais anjos teriam sido feitos, estes 4, no primeiro dia da criação. O livro do Jubileu, semelhantemente ao livro de Enoque, também narra ali a história de que os anjos caídos ali teriam se acasalado com as fêmeas mortais humanas, dando origem a uma raça de gigantes e de seres monstruosos, que são chamados de os Nefilim, ou simplesmente os Bar Nefilim, os filhos dos caídos. Eu indico a leitura do livro dos Jubileus a todos vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acham, se vocês já leram o livro dos Jubileus e o conteúdo antiguíssimo que tal livro possui. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.